Bem-vindos, amigos do canal, a mais um vídeo. Não se esqueçam de ir curtindo, de fazer a sua inscrição, se não estão inscritos ainda, acionar o sininho das notificações para ficarem por dentro dessas pequenas explicações que colocamos aqui. Nós falamos no último vídeo a respeito das curiosidades da vida do Palácio de Versalhes. Propusemos duas ideias, dois temas futuros para tratarmos aqui. Como não houve nenhuma manifestação, então, hoje vamos falar a respeito de fatos curiosos da vida do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, que tem alguma coisa já conhecida do grande público, né? Principalmente em relação às suas amantes, à sua vida emocional, mas tem outras coisas muito curiosas a seu respeito. Então, se você quiser saber alguma coisa sobre ele, sobre Dom Pedro I, sobre acompanhar e veja essa história. Dom Pedro I nasceu às 6 horas e 30 minutos do dia 12 de outubro de 1798. Morreu aos 36 anos, muito cedo, até para os padrões da época, vamos ver isso depois. Em 24 de setembro de 1834, no mesmo quarto onde ele havia nascido, no Palácio de Queluz, em Portugal. O quarto se chamava Dom Quixote. Esses palácios têm o hábito de colocarem nomes nos seus quartos. Essa é a primeira das curiosidades a respeito, que muitas pessoas já sabem, mas acredito que muitos outros não sabiam desse pequeno detalhe. Nasceu e morreu exatamente no mesmo quarto. Outra é em relação ao seu nome completo. Costume os reis da época, príncipes, terem nomes assim bem longos, e Dom Pedro não foi uma exceção. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Passou a adolescência e a juventude do Brasil. Veio para cá e chegou em 1808 com a saída da família real portuguesa, da invasão francesa, a invasão napoleônica em Portugal, e ele se revela uma pessoa assim, um indivíduo extremamente frenético, agitado, efusivo. E segundo a historiadora Isabel Lustosa, Dom Pedro, esse é um texto dela, era possivelmente o que hoje os médicos iriam diagnosticar como uma pessoa hiperativa. Ele vivia em permanente movimento, não sabia o que era sossego, repouso, tédio e também não conhecia a fadiga, o cansaço. Essa hiperatividade pode ser notada em outra descrição também da mesma historiadora, que, segundo ela, Dom Pedro era matinal, dinâmico, sóbrio, quase não bebia. Apenas um copo de vinho do Porto nas refeições, acompanhado de muitos copos de água. Ocupara integralmente o seu tempo. Levantava-se da cama entre 5 e 6 horas da manhã, segundo comentários da época, por já estar acordado, não se mostra disposto a deixar os outros continuarem dormindo. Começando a disparar sua espingarda de caça pelo palácio até que a família inteira estivesse de pé. Era imperativo ou não era? O que vocês acham? Coloque aqui nos comentários o que vocês pensam disso. Está calmamente dormindo às 5 horas da manhã e um membro da sua família levanta e quer que todo mundo acorde e começa a dar tiro dentro de casa. O imperador comia com as mãos. E a esposa, Dona Leopoldina, era austríaca, temendo ser considerada snob, por causa disso vai abandonar os talheres que utilizava na Europa. Dom Pedro foi aclamado imperador 12 de outubro de 1822. Uma cerimônia no Campo de Santana, atual Praça da República, no Rio de Janeiro.
Foi influenciado, ali, nesse momento, pela sagração e coroação de Napoleão Bonaparte, em 1804, e pela Constituição, que vai ser outorgada em 1824 aqui, ele passa a ter o título pomposo de Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Esse Defensor Perpétuo já tinha sido concedido a ele antes da independência. Inclusive, o grupo sugeriu que ele adotasse o título de Protetor e Defensor Perpétuo do Brasil. Ele aceitou o de Defensor, porque dizia que o Brasil protegesse a si mesmo. Então, não aceitou o de Protetor. E vai acrescentar isso ao título oficial. E tanto ele quanto o filho Dom Pedro II vão utilizar. Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Entre as paixões que ele tinha, estavam a equitação e a música. Inclusive, alguns autores citam que o único ponto em comum entre ele e Dona Leopoldina era o prazer de cavalgar. Todos os dias eles cavalgavam juntos. Ele era compositor, por incrível que pareça, tendo composto, entre outras coisas, o nosso hino da independência, que foi, no século XIX, o hino nacional, que agora é o hino da independência, e aquele que até 1920 foi o hino nacional de Portugal. Era fluente, além do português, óbvio, também em inglês e francês, e tinha um bom domínio sobre o alemão. No primeiro casamento, com Leopoldina, ele foi feito através de uma procuração, antes mesmo deles se conhecerem. Era até um hábito na época, ia um representante do noivo para fazer a primeira parte, fazer o casamento religioso por procuração, e depois trazia a noiva, que aí então era apresentada ao noivo, os dois se conheciam. No dia 7 de setembro de 1922, da independência, a pintura de Pedro Américo, que mostra Dom Pedro sobre um cavalo, proclamando a nossa independência, no grito de independência ou morte, na verdade, ele viajava num cavalo, provavelmente em uma mula, porque era costume da época. As mulas são animais mais resistentes para fazerem grandes viagens. Então, certamente ele estava montado numa mula. Pedro Américo, provavelmente, pensou que não ficava muito bem retratar o imperador proclamando independência num animal assim mais simples, então colocou no alto de um cavalo. Mas, como foi dito no início, Dom Pedro morreu em Portugal. Ele havia abdicado ao trono brasileiro em 1831, retornou a Portugal, e lá ele trava uma guerra com o irmão, Dom Miguel, para garantir o trono para sua filha, Dona Maria da Glória. Dom Miguel, seu irmão, havia usurpado o trono. E ele morre aos 36 anos, vítima de uma tuberculose, que havia contraído nos campos de batalha. Quarto, ele veio a falecer, como já falado no princípio, no mesmo quarto ele já havia nascido, no Palácio de Queluz. Mas ele já sofria de uma série de outras doenças, uma série de outros problemas. Ele tinha tido várias fraturas por causa de quedas ao cavalgar, ele tinha problemas renais e epilepsia, além da hiperatividade. Após sua morte, seu coração foi retirado, depois da necrópsia, enviado um frasco para a cidade do Porto. Está lá até hoje. Os restos mortais foram trazidos depois para o Brasil e repousam lá no movimento do Ipiranga, em São Paulo, recentemente. Foram alvos também de uma exumação, que foi feita inclusive com base no crânio do imperador, feita uma reconstituição do que seria o seu verdadeiro rosto. Dom Pedro teve 18 filhos, com as duas esposas, Dona Leopoldina e depois a Princesa Amélia, e com as inúmeras amantes. Ele teve, reconheceu todos os filhos, diga-se de passagem. E ele escreveu cerca de 200 cartas para as suas amantes, sendo que 150 delas para a principal, a mais famosa, Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, que recentemente foi publicado esse livro aqui, não tão recentemente aqui, sim, mas alguns anos atrás, fazendo uma coletânea das cartas e mensagens trocadas entre Dom Pedro e a Marquesa de Santos, com o título ilustrativo de Titília e o Demonão, a história não contada. Era o apelido que eles utilizavam, um tratamento íntimo entre os dois. Imagina só por que a Marquesa de Santos chamava Dom Pedro de o Demonão. Fica por conta da imaginação de vocês, não vamos entrar em detalhes.
É um livro interessante. Quem tiver curiosidade de ler, eu recomendo a leitura que traz aqui as cartas trocadas entre os dois. Curioso que ele também conseguiu chifrar a própria amante com a irmã dela, a baronesa de Sorocaba. Também teve um caso com a irmã da Marquesa de Santos, que deixou a Marquesa bem irritada, por dizer a verdade. Isso são algumas curiosidades a respeito da vida de Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. Uma pessoa, assim, uma personalidade muito ativa. Isso foi, inclusive, um fator decisivo para a tomada de decisão do processo de separação política do Brasil de Portugal. É algo assim, acho, eu considero impressionante a personalidade dos dois imperadores. Se houvesse uma troca de personalidade, não teria funcionado como tudo funcionou. Era necessário essa personalidade extremamente agitada, imperativa de Dom Pedro I, para, no momento certo ali, proclamar a separação do Brasil de Portugal, e aquela personalidade mais tranquila, mais calma, mais equilibrada de Dom Pedro II para acalmar os ânimos, serenar a situação no Brasil, que vamos ver isso num vídeo futuro. Paramos lá com a abdicação de Dom Pedro, em 1831, vamos ver oportunamente o período regencial e depois o segundo reinado. Vamos ter que dividir em alguns vídeos, porque o segundo reinado foi um período extremamente rico da nossa história, com várias coisas a serem ainda faladas a respeito. Então, se vocês gostaram a respeito do que foi dito aqui, dessas curiosidades sobre Dom Pedro, comentem aqui se conheciam isso, se sabiam de algum desses detalhes, se sabe de algum outro que não foi aqui relatado, não temos como falar tudo. Deixe aqui nos comentários o que acharam e até mesmo sugestões de outros personagens de outros locais da nossa história que gostariam que a gente tratasse aqui sobre essas curiosidades, fatos bizarros da história do mundo. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar e até o nosso próximo vídeo.